Ingrid, Letícia L, Maria Clara, Lisa e Natália. Então, a primeira equipe já pode se apresentar, tá certo? Eu estou seguindo aqui pelo que eu anotei naquele dia. Equipe 1, equipe 2, equipe 3, tá certo? Então, a primeira equipe já pode começar. Vocês vão apresentar como? É por slide ou vocês vão falar? Só vocês vão falar. A gente vai só falar mesmo. Pronto. Então, eu já vou desligar aqui minha câmera. Precisa Vou ligar a câmera? desligar. Não, a minha. Ah, tá. Vocês vão fazer a apresentação da forma que vocês desejarem, tá? Apresentem a equipe, apresentem o tema e podem começar, tá certo? Enquanto eu vou deixar meu microfone desligado para não atrapalhar vocês. Estão prontas? Uhum. Pronto, pois eu vou aqui desligar o meu microfone e a minha câmera e é com vocês. Boa sorte. Então, gente, eu, a Suiane, a Ellie, a Lisa e a Maria Clara e a Natália, a gente vai falar sobre o Enem 2020, que é um assunto que tá bem, né, que tá todo mundo falando ultimamente. Uma campanha divulgada recentemente pelo Instituto Nacional dos Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, no caso INEP, que é um órgão do MEC, responsável pelas provas do Exame Nacional de Ensino Médio, o Enem, vem causando muita polêmica entre os estudantes na internet. Boa tarde. O ministro da Educação, da INEP, anunciaram no dia 31/3 a data do Enem 2020, e sem nenhuma sensibilidade para momentos que vivemos, optaram por manter o mesmo cronograma de realização de provas para os dias 1 e 8 de novembro. Sabemos que todas as escolas e universidades estão com atividades presenciais paralisadas por recomendações dos órgãos e especialistas. Boa tarde, eu vou falar dando continuidade à Letícia. Com a evolução do coronavírus, não se sabe se até novembro a pandemia terá se dissipado a ponto de a prova ocorrer normalmente. Neste cenário, o governo ampliou o plano de provas digitais cujos testes já estavam previstos para este ano, algo que nunca aconteceu em larga escala no Enem antes. Boa tarde. Um dos pontos mais sensíveis é o cancelamento de aulas presenciais desde o fim de março em todo o Brasil. Escolas das redes públicas e privadas têm precisado recorrer à modalidade de educação à distância. Boa tarde. Muitos estudantes defendem a suspensão do edital e um novo debate sobre o cronograma do Enem, propondo o adiamento da aplicação das provas e buscando soluções para ajustes dos calendários em conjunto com a rede de ensino básico e de ensino superior brasileira. Boa tarde. Os estudantes da UNI se organizaram e criaram o site adienem.com para recolher assinaturas e fazer uma petição pelo adiantamento da prova. Atualmente, o sistema já está com quase 100% das assinaturas necessárias. Foi isso, tia. Parabéns, meninas, aí pelo tema abordado, tá certo? Depois, eu vou falar o que eu achei das equipes, tá certo? No final. Mas antes aí, só para a gente fazer uma breve discussão sobre o assunto que as meninas trouxeram, né? Que é um assunto um tanto aí polêmico, que é o Enem 2020, porque, como as meninas trouxeram aí a informação, é que, por enquanto, permanece, mesmo com a situação que nós vivemos, né, estamos vivendo, permanece aí a prova, dia 1º e dia 8 de novembro. O que é que vocês acham, pessoal? Vocês acham que essa prova, né, do Enem, ela deveria ser adiada? Ou vocês acham que mesmo com as aulas presenciais paralisadas, os estudantes têm condições de fazer essa prova, né? Se daqui para lá
e já foi passado. O que é que vocês acham? Tia, eu acho que deve ser adiada porque o ministro da Educação tem que levar em conta que a maioria dos estudantes do Brasil estuda em colégio público e ainda na maior carência, que uns vão para o colégio só para merendar, tem gente que não tem um telefone, não tem internet, e tem gente que não está tendo aula desde janeiro, porque teve a greve, né? Aí emendou logo. Ainda o o ministro da Educação faz aquela propaganda no Enem. Dá para perceber que a maioria das pessoas é de classe média. Não vou botar classe média, não, porque aquilo ali para mim é classe alta. Você tem um MacBook, custa R$ 12.000. Eu acho que ele está achando que a maioria do pessoal que faz Enem é o pessoal que tem condições de ter uma internet boa em casa, um telefone. Eu acho que deve ser adiado. E do jeito que o Brasil está, o mundo está todo paralisado. E mesmo se não adiar, não vai acabar tendo, porque do jeito que os casos do corona só faz aumentar e as mortes também, vai chegar no dia, porque ninguém vai ser. Todo mundo tem uma consciência que vai fazer uma prova e vai ter que risco a ficar doente ou morrer. Vai acabar, eles vão ser obrigados a adiar, porque ninguém vai fazer mesmo no dia se continuar assim nessa pandemia. Perfeita a sua colocação, Stephanie. A Letícia está dizendo aqui no chat que a tia dela trabalha com isso e parece que vai ser cancelado. Pela a pesquisa das meninas aí, por enquanto ainda não foi, né? Mas provavelmente, eu acredito que será, né? Não sei. Mas provavelmente eu acho que o mais viável vai ser cancelar. Então vamos aguardar, né? E vamos ver cenas do próximo capítulo. Gostei muito do tema, meninas. E agora eu vou passar para outra equipe, tá certo? Depois eu falo de cada equipe individualmente. Equipe 2, Joana, Maria Lúcia, Patrício e Sara. Como é que vocês vão fazer a apresentação? Vamos apresentar slide ou vamos fazer com as meninas, pessoal? A gente vai só falar, tio. Ok, vou desligar meu microfone, minha câmera é com vocês, tá certo? Boa tarde. Meu grupo é constituído por Maria, Joana, Sara e eu, Patrícia. Nosso tema é igualdade de gênero e conceito de família no século XXI. Igualdade de gênero é quando os homens e as mulheres devem ter os mesmos direitos e deveres. Por exemplo, direito a oportunidades, obrigações, etc. Agora a Maria Lúcia vai falar sobre igualdade de gênero e o feminismo. Primeiramente, boa tarde. E como o Patrício disse, eu vou falar um pouco sobre a igualdade de gênero e o feminismo. A igualdade de gênero consiste no respeito mútuo, independente das diferenças. Mas nós sabemos que na realidade é diferente, pois até porque muitas pessoas criam estereótipos sobre a mulher, ou seja, criam uma imagem falsa de que são frágeis e submissas aos homens. Vale ressaltar também que a comunidade LGBT também sofre bastante com a desigualdade social e direitos limitantes. E é nesse contexto que eu encaixo o feminismo, que é um movimento que luta pelo empoderamento feminino e pelo respeito. E um grande exemplo sobre o feminismo foi a artista Frida Kahlo, que gostava de quebrar padrões e enaltecer as mulheres em meio ao machismo na época, se tornando um grande símbolo feminista. Enfim, muitos homens e mulheres lutam pela igualdade de gênero, sem serem vítimas de julgamentos com base no conceito de homem e mulher na sociedade. Agora a Sara vai falar sobre o conceito de família no século XXI. Boa tarde. Bem, de acordo com a lei, o conceito de família é um núcleo social formado a partir da junção entre um homem e uma mulher, por meio de casamento ou uma união estável. Atualmente, nós sabemos que esse padrão ele já não é mais seguido por grande parte da população, pois são tempos mais avançados, novas tecnologias e novos valores. As pessoas elas estão buscando a diversidade,
Nós podemos mencionar o número de casais homoafetivos, que no caso são os homossexuais, com a intenção de adoção ou união estável, aqui no nosso país, que imediatamente faz com que algumas pessoas os discriminem. Antigamente, o papel do pai era ser o chefe da família. Hoje já não é mais assim. Várias mães lidam com vários problemas sozinhas, mostrando sua força a todos que subestimaram e duvidaram da sua capacidade. Também existe uniões compostas por 3 ou mais pessoas, que é bem difícil de se encontrar, mas existe, e etc. Mas o que realmente importa é a felicidade dessas pessoas, e é bom saber que em meio a tanto caos, ainda existem várias formas de demonstrar o amor. Prosseguindo, agora a Joana vai falar sobre o conceito da família do século XXI, só que na visão da igreja. Bem, eu vou falar sobre a visão da igreja com a questão do conceito de família da igreja católica. Primeiro, por ser a igreja mais antiga ainda em funcionamento e por mim professar a fé católica. Para quem acredita na teoria do criacionismo, em que Deus criou o universo, sabe que Deus criou um homem e uma mulher para que os dois constituíssem uma família. Como eu já havia citado, a Igreja Católica, ela possui mais de 2000 anos de fundação e para a Igreja Católica, a família é algo sagrado. Isso, a gente pode vislumbrar melhor a importância de uma família quando nós lembramos que Jesus, quando veio para salvar o homem e assumir a natureza humana, quis nascer numa família. No ano de 2003, a Santa Sé, que é a Congregação para a Doutrina da Fé, emitiu um documento intitulado e que dizia: os atos homossexuais, de fato, fecham o ato sexual ao dom da vida. Não são fruto de uma verdadeira complementariedade afetiva e sexual. Não se podem, de maneira nenhuma, aprovar. Ou seja, a igreja, ela nos ensina que nós, como praticantes desta fé, devemos respeitar as pessoas homossexuais. Contudo, isso não significa que a igreja apoie tal comportamento, pois entende-se que ele vai contra a natureza humana e está em desacordo com a doutrina e os projetos de Deus. E só para encerrar, é claro que cada um tem a sua opinião com relação a esse tema que é tão polêmico e que dá para ser debatido em muitos minutos, né? Mas essa foi a nossa apresentação, espero que vocês tenham compreendido e obrigado pela atenção. Muito bem, pessoal. Realmente um tema bastante polêmico, né? É o tema que as meninas resolveram aí trazer para a gente, né? Que é igualdade de gênero e o conceito de família no século XXI. Vocês acham, pessoal, que realmente, mesmo já estando no século XXI, já existe essa igualdade? É uma realidade essa igualdade, pessoal? Tia, vou dar minha opinião como eu vou dar minha opinião como Stephanie, como mulher e uma pessoa assim da religião católica. Tanto a igualdade de gênero entre a mulher e o homem ainda é muito desigual, porque você vê na maior, eu pesquiso, às vezes eu estou em casa, eu pesquiso. A maioria de cargos superiores, de chefes, de supervisores, é composto por homem, principalmente na área da saúde, como você vê. Tipo, tem muito preconceito com a mulher, tipo, na área da saúde. Eu vejo a menina que ela faz medicina, ela diz que os médicos mesmo, muitos médicos, homens, eles não tratam bem as estudantes, porque ainda tem aquele estereótipo que a mulher não pode ser médica para ser enfermeira, e tanto da sociedade, porque tem certos trabalhos que quem ganha mais é o homem, isso tá digno. Por isso que eu acho muito bonito o movimento feminista, é um movimento assim muito assim, interessante, porque esse movimento não vem de hoje, vem de muitos anos, desde a época que muitas mulheres protestaram para ter o direito ao voto.
E falando sobre a igualdade de gênero, sobre as relações afetivas, eu acho que ainda não tem a igualdade, porque muita gente discrimina. Eu vi uma reportagem que o cara queria matar o vizinho só porque ele é homossexual. Eu acho que ainda a sociedade em si precisa muito amadurecer a cabeça sobre tanto a igualdade de mulher com homem, tanto a igualdade das relações, porque hoje em dia não é só mais relação do homem e a mulher. Existe muitos tipos de relação. Então, eu, na minha opinião, acho que a gente tem que amadurecer a cabeça para novas ideias. Essa é a minha Perfeito. opinião. Obrigada, Stephanie. Muito boa sua colocação e muito boa a colocação da Joana também, quando ela disse que esse assunto poderia ser debatido, né, por vários minutos, até por várias horas, porque é um assunto que desperta opiniões diferentes, mas eu acredito que, como a Stephanie falou, a igualdade de gênero ainda está longe de ser real, né? Infelizmente, ainda existe a nossa sociedade, né? É uma sociedade machista, não falo só de homens, falo de mulheres também. Ainda existem muitas mulheres com pensamento machistas, onde se coloca o homem no patamar superior, né? Isso a gente não pode negar, é uma realidade. E em relação à família, também ainda existe um preconceito, mesmo a gente sabendo que hoje em dia, né, no século que nós vivemos, existem N tipos de família. Então fica aí a apresentação das meninas e do Patrício, né, sobre esse tema, que nós poderíamos passar aqui à tarde discutindo. Mas agora eu já vou convidar a equipe 3 para fazer a sua apresentação, tá certo? Ítalo, Davi, João Lucas, Stephanie e Vitor. Equipe 3. Vão apresentar slide, alguma coisa, pessoal? A gente vai apresentar slide. Pronto. Pois eu vou aqui. Podem apresentar, tá certo? Eu vou desligar aqui minha tela. Fiquem à vontade. Ok, Ítalo. Vou aguardar. Enquanto os meninos aí se preparam, viu, pessoal? Eu estou gostando muito até agora do desempenho da equipe 1. Gostei muito do desempenho da equipe 1 e da equipe 2. Pronto, vai começar a apresentação. Boa tarde, meu nome é Ítalo e minha equipe é constituída pelo João Lucas, Stephanie, Ítalo e pelo Thiago. Mas eu vou substituir o Davi na fala dele. O João Lucas vai falar de como começou o incêndio em Chernobyl, que é o nosso tema. A Stephanie vai falar até onde o fogo se alastrou. Eu vou falar de como o fogo afetou na radiação. E o Thiago vai explicar um pouco sobre. Só um minuto. Vai explicar como afetou na capital da Ucrânia. A polícia afirmou que o incêndio começou no dia 4 de abril, depois que um homem colocou fogo na grama seca, perto da zona de exclusão. Desde então, as chamas têm se aproximado cada vez mais da antiga usina. Mais de 300 bombeiros com dezenas de equipamentos especiais estão trabalhando para combater o fogo no local, enquanto 6 helicópteros e aviões estão tentando apagar um incêndio do alto. Catarina, eu não sei pronunciar esse nome, desculpa, é presidente da agência que gerencia a zona de exclusão da usina, disse à sociedade que não é possível afirmar que o fogo esteja controlado. Boa tarde, eu vou agora falar sobre a área afetada
pelo incêndio. O incêndio ocorreu próximo a uma antiga usina nuclear em Chernobyl, e os seus efeitos podem ser vistos do espaço por meio de satélites. Segundo a AIEA, houve um pequeno aumento nos níveis de radiação. Inicialmente, a queimada abrangeu uma área de 20 hectares, mas atingiu uma extensão de 35 hectares depois de apenas 3 dias. Há 2 dias, a extensão já era de cerca de 100 hectares. A queima da vegetação resultou em alguns pequenos aumentos da radiação devido à liberação de radionuclídeos transferidos do solo contaminado pelo acidente de 1986, explica a agência. No entanto, a AIEA Salem afirma que a concentração da radioatividade no ar permaneceu abaixo dos padrões de segurança da Ucrânia e não representou um problema na saúde pública. Como se não bastasse a pandemia de coronavírus que atinge o mundo e mais a situação de perigo ameaçam a região do planeta. Resíduos de fumaça do incêndio florestal que atinge a região da usina nuclear de Chernobyl, na Ucrânia, desde o fim de semana passada, estão chegando à capital, Kiev, cidade com quase 3 milhões de habitantes. As chamas se propagam em torno da usina nuclear central a cerca de 100 quilômetros da capital, Kiev. A Ucrânia anunciou um aumento da radioatividade, devido à zona de exclusão que rodeia a central de Chernobyl. Então, foi isso. Obrigado pela atenção de vocês. Obrigada também pela apresentação, pessoal. Então, a equipe 3 optou por trazer um assunto bem recente, né? E um assunto parecido com o assunto que o livro de vocês trouxe, sobre como é que eu posso dizer, esses fenômenos. Esse daí não é um fenômeno natural, né? Um incêndio. Foi criminoso esse incêndio? Ok, pessoal, estou correto aqui? Pronto. Foi um incêndio criminoso, né? Eu queria saber uma coisa, uma curiosidade, se vocês sabem me responder. Aquele meme, né? Onde as pessoas estão usando na internet esse, esse tema, né? Esse termo, Chernobyl. Vem desse acidente, pessoal? Acidente não, porque foi criminoso, né? Vem disso? Vocês saberiam me responder? Tia, eu acho que não, porque faz um bom tempo que o pessoal usa Chernobyl assim como meme para referir coisas tóxicas. Faz bem o nome que Chernobyl, faz bem um tempo que Chernobyl já é um meme. Porque, pronto, Stephanie. Porque eu comecei a ver isso na internet agora, né? Que as pessoas usam esse termo Chernobyl, e eu achei que tivesse relação com isso, né? Porque, como vocês bem falaram aí, a radioatividade que esse incêndio está causando, né? Eu acho que vai atingir o mundo inteiro, não só onde o incêndio aconteceu, né? Que foi lá na Ucrânia. Agradeço a vocês pelo tema, agradeço a vocês pela apresentação, tá certo, pessoal? E queria pedir desculpa aí ao Tiago, porque eu não tinha colocado aqui o nome. Ai, desculpa, eu tinha colocado aqui o nome dele e não falei, tá certo? Mas, enfim, obrigada pela apresentação. Agora eu queria chamar a equipe 4, tá certo? Que é Júlia, Lavínia, Evelyn e Camille. Só um momento, tia. Ok. Gente, tá dando pra ver? Sim, Evelyn. Sim. Certo. Só um momento.
Gente, hoje eu, a Camille, a Júlia e a Lavínia vamos falar um pouco sobre feminicídio e também sobre violência contra a mulher. Bem, boa tarde. Hoje eu vim falar sobre o feminicídio. O feminicídio é um termo de crime de ódio baseado no gênero, amplamente definido como assassinato de mulheres em contexto de violência doméstica ou em aversão ao gênero da vítima. Mas as definições variam dependendo do contexto cultural. Os resultados sugeridos pelo Google quando pesquisamos esses dois termos é um indicativo do porquê o feminicídio é um tema que precisa ser cada vez mais debatido. A diferença entre feminicídios, popularmente chamados de crimes passionais, e a demonstração de que as mortes de mulheres são diferentes das mortes que decorrem da criminalidade comum, em particular das mortes provocadas por gangues e quadrilhas. Consolidação inédita dos dados de 2019 mostra que as estatísticas do feminicídio trilhou a contramão dos demais crimes violentos e cresceu 7,2% no país, com expansão expressiva em alguns estados. Em 2018 foram 1.222, ou seja, de acordo com os registros oficiais, de 3 a 4 são assassinadas em média a cada dia no Brasil, na maioria dos casos por companheiros e ex-companheiros. Feminicídios devem ser distinguidos dos crimes de gênero que são praticados contra a mulher em ambientes privados, por abusadores conhecidos de sua vítima. A exploração por causa e dos contextos em que são cometidos esses crimes e identificação das relações de poder que levam ao seu acontecimento. A violência de gênero no Brasil. Uma das grandes dificuldades para se qualificar os crimes de gênero é a falta de dados oficiais que permitam se conhecer o número de mortes de mulheres e os contextos em que elas ocorrem. Outra dificuldade é a ausência da figura jurídica femicídio na grande maioria dos países, inclusive no Brasil. Homicídios de mulheres e feminicídios. Uma mulher assassinada a cada 2 horas em 2016. Apenas 533 casos foram classificados como feminicídios, demonstrando as dificuldades no primeiro ano de implementação da lei. Muitas vezes a necessidade de definir o assassinato de mulheres separadamente do homicídio em geral é questionada. Os críticos argumentam que mais de 80% de todos os assassinatos são de homens. Então o termo coloca demasiado ênfase nos assassinatos menos prevalentes de mulheres. Boa tarde. A violência contra a mulher é basicamente todo ato que resulte em morte, lesão física, sexual ou psicológica de mulheres, às vezes considerado um crime de ódio. Crimes de ódio são crimes motivados pelo preconceito, crimes onde o agressor escolhe a sua vítima apenas por ela pertencer a um certo grupo. O ódio mais comum contra a vítima é em razão à sua raça, religião, orientação sexual, deficiência física ou mental, etnia ou nacionalidade. A idade da vítima, seu gênero ou sua identidade de gênero também podem ser motivos para o agressor. A violência contra a mulher pode se encaixar em várias categorias amplas, que incluem a violência realizada tanto por indivíduos como pelos estados. Algumas das formas de violências feitas por indivíduos são estupros, violência doméstica ou familiar, que agora nessa quarentena aumentou bastante, o assédio sexual, a coerção reprodutiva, que é o ato de controlar a saúde reprodutiva de uma mulher, infanticídio feminino, que é a morte de uma criança, mais especificamente um recém-nascido, o aborto seletivo e a violência obstétrica, que é a violência no trabalho de parto. Existem também os costumes ou práticas nacionais nocivas, como crime de honra, que é o assassinato de um membro de uma família, o feminicídio relacionado ao dote, que são transferências de propriedades dos pais, como presentes, dinheiro ou outros bens quando ocorre o casamento da filha. Mutilação genital feminina, que eu acho que a gente comentou isso na aula de espanhol, não sei quem foi que comentou, que cortam a parte genital da menina para ela não sentir prazer, o casamento forçado e a violência no trabalho.
Agora, algumas formas de violência toleradas pelos estados são estupros de guerra, violência sexual e escravidão sexual durante conflitos, esterilização forçada, aborto forçado, violência pela polícia ou autoridades, apedrejamento e flagelação. Também tem o tráfico de mulheres, a prostituição forçada, que muitas das vezes são tudo formados por organizações criminosas. Boa tarde, eu vou falar da Lei Maria da Penha, que é de conhecimento de diversas pessoas, mas muitos não sabem como ela se originou de fato. Então, primeiro, o nome dela. Maria da Penha Maia Fernandes é uma farmacêutica brasileira que, em 1983, sofreu severas agressões do marido, o professor universitário Marco Antônio Heredia Viveiros, onde em uma dessas ele a deixou paraplégica ao levar um tiro de espingarda e após 4 meses no hospital, ele tentou matá-la eletrocutada durante seu banho. Mas com a ordem judicial, ela conseguiu sair de casa e entre 1991 e 1996 ocorreram julgamentos sobre seu caso. Mas somente em 2001, 18 anos após o incidente e 10 anos após o primeiro julgamento, foi quando o governo brasileiro foi acusado por negligência, omissão e tolerância sobre o caso. Aí o Marco Antônio foi preso após isso. Então, somente após o governo brasileiro passar por um constrangimento internacional, ele foi obrigado a criar uma lei com o objetivo de coibir atos de violência doméstica e estipular a punição adequada ao agressor. Foi então que, em 7 de agosto de 2006, que a Lei 11.340 foi criada e, em 22 de setembro, como aparece aqui no nosso slide, do mesmo ano, ela entrou em vigor e a famosa Lei Maria da Penha. E uma informação importante é que, desde a sua publicação, a lei é considerada pela ONU como uma das mais eficientes e das melhores da Constituição Mundial. A violência doméstica... A violência doméstica ocorre com qualquer mulher, independente de cor ou classe social, e em todos os lugares. E eu não estou vendo aqui no slide, mas a Evelyn deve ter botado aqui para vocês uns exemplos de como ocorre também. Não só com a mulher e seu agressor, mas com pai, filho, homossexuais e entre outros. E o número para denunciar é o 180. Bom, acredito que a maioria de vocês já ouviu falar no nome de Marielle Franco, um caso de feminicídio que ganhou uma grande repercussão até os dias atuais. Agora eu vou falar um pouco sobre quem foi Marielle Franco e também vou explicar para vocês o caso e como que ocorreu esse caso de feminicídio. Marielle Franco é mulher negra, mãe e cria da favela da Maré, socióloga com mestrado em administração pública. Foi eleita vereadora da Câmara do Rio de Janeiro pelo PSOL, com 46.502 votos. Foi também presidente da Comissão da Mulher da Câmara. No dia 14 de 3 de 2018, foi assassinada em um atentado ao carro onde estava. 13 tiros atingiram o veículo, matando também o motorista Anderson Pedro Gomes. Marielle chegou à Casa das Pretas, na Rua dos Inválidos, na Lapa, para mediar um debate promovido pelo Partido Socialismo de Liberdade, com jovens negras, por volta das 19 horas. Segundo imagens obtidas pela polícia, com placa de Nova Iguaçu, município da Baixada Fluminense, estava parado próximo ao local. Por volta das 21 horas, Marielle deixou a Casa das Pretas com uma assessora e um motorista, sendo logo seguida por um carro que estava parado próximo ao local. Por volta das 21 horas e 30 minutos, na rua Joaquim Parales, no Estácio, um veículo emparelha com um carro de Marielle e faz 13 disparos. 9 acertam a lataria e 4 acertam o vidro. A vereadora foi atingida por 3 tiros na cabeça e 1 no pescoço, e o motorista levou ao menos 3 tiros nas costas, causando a morte de ambos. A assessora foi atingida por estilhaços, levada a um hospital e liberada.
A polícia declarou acreditar que o carro dela foi perseguido por cerca de 4 quilômetros. Os executores fugiram do local sem levar quaisquer bens. Todos os presidenciáveis rapidamente emitiram pareceres, pesares e condolências às famílias das vítimas, à exceção de Jair Bolsonaro, que estava impossibilitado de falar por conta de uma intoxicação alimentar. Isto seguindo a assessoria de imprensa do deputado. Contudo, a mesma também informou que a opinião dele seria vista como polêmica, e por isso o político preferia não se manifestar. Em 20 de março, declarou publicamente que manteria seu silêncio, criticando o silêncio seletivo de outros políticos e chamando a atenção para a falta de segurança pública no Rio. O ex-policial militar Elcio Queiroz e Rony Lessa foram acusados de matar Marielle Franco. Agora eu vou ler um discurso que a Marielle havia preparado para ser apresentado. Só que, infelizmente, esse caso de feminicídio ocorreu e ela não chegou a apresentar ele. Boa tarde a todas e a todos. O Brasil é o 5º país que mais mata mulheres no mundo. Os números são assustadores. Em 2016, foi registrada uma violência contra a mulher a cada 5 horas no estado do Rio de Janeiro. Mas também sabemos que estes números não são apenas de parte das mulheres que conseguiram, de algum modo, buscar auxílio e denunciar. E eu pergunto a vocês, seguiremos nos recusando a falar sobre igualdade de gênero? Até quando? O debate sobre a nossa igualdade é urgente no mundo, no Brasil e no município do Rio de Janeiro. Enfrentar este debate é nos comprometermos com a democracia e com o nosso avanço civilizatório. Falar de igualdade entre mulheres e homens, meninas e meninos, é falar pela vida daqueles que não puderam se defender da violência. E são muitos mais de 50.377 registrados em 2016, aqui, no Rio. Diferente do que se fala, ou infelizmente do que se acostuma ver em casas legislativas como esta, não somos a minoria. Somos a maior parte da população, ainda que sejamos pouco representadas na política. Ainda que ganhemos salários menores, que estejamos em cargos mais baixos, que passemos por jornadas triplas, que sejamos subjugadas pelas nossas roupas, violentadas sexualmente, fisicamente, psicologicamente, mortas diariamente pelos nossos companheiros, nós não vamos nos calar. As nossas vidas importam. No Brasil, segundo o IPEA 2016, as mulheres negras brasileiras ainda não conseguiram alcançar nem 40% do rendimento total recebido por homens brancos. E somos nós, mulheres negras, que mais sofremos violência diariamente. Só quem acha que isso é normal é quem não sofreu no corpo o machismo e o racismo estrutural. Quem acha que isso não merece ser debatido na nossa educação é porque se beneficia das desigualdades. Por isso, quero deixar registrado que essa casa, ao retirar os termos gênero e sexualidade e agressão, fortalece a continuidade de desigualdades e violências dos mais diversos tipos. Hoje falamos do principal plano para desenvolvimento social do nosso município, o Plano Municipal de Educação. Este plano merece que tenhamos compromisso e responsabilidade. Se é da escola que nasce o espaço público que queremos, é indispensável que se fale da desigualdade de gênero, sim, que se fale da sexualidade, de respeito, da laicidade, de racismo, de LGBTfobia, de machismo, pois falar sobre estes temas é se comprometer com a vida, em suas múltiplas manifestações, é se comprometer com o combate à violência e à desigualdade. É mais do que urgente que esta casa não se cale sobre as vidas que são interrompidas dia a dia nesse município. Falar de igualdade de gênero é defender vida. O assassinato de Marielle completou 2 anos e 1 mês no dia de ontem, e mesmo com a prisão de Rony Lessa e Elcio de Queiroz, continuamos sem a resposta de quem mandou matar Marielle. E aqui estão as fontes do nosso trabalho. Obrigada pela atenção de vocês. Eu agradeço a equipe. Infelizmente, o nosso tempo acabou, tá certo? As outras equipes ficam para terça-feira, que são só 3. E na terça-feira, que a gente volta a apresentar o seminário, a gente fala sobre esse tema tão polêmico também dessa equipe, tá certo, pessoal? Um beijo, até a próxima aula. E as outras equipes que não deu tempo de se apresentarem aí, me desculpem, mas terça-feira vocês se apresentam. Tchau, até a próxima aula.